Jesus está em diálogo com uma mulher e uma mulher samaritana. Padre, por que o senhor fala assim? Mulher e uma mulher samaritana. Já vamos entender por quê. Temos que entender também um pouco da história, para que a gente possa mergulhar com profundidade e podermos apreciar, trazendo para a nossa vida, para a nossa experiência de fé, para a nossa espiritualidade, o que é que este Evangelho nos diz. Em 530 a.C., o Reino do Norte foi invadido e eles foram deportados para um outro lugar, para uma outra região. Antes disso, porém, eles passaram por um momento de cisão. Se tornou o Reino do Sul e o Reino do Norte. Nós sabemos que Israel é formado por 12 tribos. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul e as outras ficaram no norte. A partir daí se criou uma intriga. Todos eram judeus, mas os do sul, porque ficava Jerusalém, o templo, começaram a rivalizar o norte. E aí o rei, para evitar que o povo do norte descesse para o sul e de alguma forma fosse influenciado, construiu um templo num lugar chamado Garizim. E lá os samaritanos ofereciam o culto a Deus. Isso criou uma raiva tremenda no povo de Jerusalém. É como se eu pegasse a estátua do Padre Cícero e levasse para o Crato. Vocês iam fazer a segunda guerra entre o Crato e o Juazeiro. É como se eu pegasse Nossa Senhora das Dores e botasse lá em Nossa Senhora da Penha. Ou o contrário, trouxesse Nossa Senhora da Penha e aqui colocasse no lugar de Nossa Senhora das Dores, ou trouxesse a Santa do Crato e botasse no lugar da imagem do Padre Cícero. Ia ser aquela confusão. Então existia esse bairrismo. Eram a mesma família, era o mesmo povo, com a mesma descendência, todos filhos de Jacó. Mas por conta dos interesses humanos, políticos, eles se distanciaram. Quanta gente a gente não se intriga por causa da política. Ai, porque eu voto no 15 e ela vota no 19, e aí a gente se intriga, faz aquela confusão. Nosso Senhor quer fazer, a partir desse Evangelho, uma reconciliação. E para que isso aconteça, Ele oferece a sua misericórdia. O culto não tem mais sentido nem lá no Monte Garizim, para os samaritanos, nem no Monte de Jerusalém, para os judeus. Ou seja, a verdadeira adoração se faz em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Essa é a verdadeira adoração. Quer dizer então, Padre Jorge, que eu não preciso mais vir para a igreja. Basta eu rezar meu terço em casa, fazer minha novena, que está tudo certo? Não. Não é isso que nosso Senhor quer dizer. Porque lá mais na frente, embora não apareça nessa parte do Evangelho, o evangelista diz que o povo que acreditou na samaritana disse essa frase muito bonita. Olha só:
já não é por causa da tua declaração que cremos. Nós mesmos ouvimos e sabemos ser este, Jesus, verdadeiramente o Salvador do mundo. É imprescindível, necessária a participação e a vivência no templo. Experimentar o Senhor de maneira mais genuína na Eucaristia, na celebração da Santa Missa. Em casa, a gente reforça a nossa fé. Em casa, nós damos como que um reforço ao nosso acreditar em Deus. Mas é aqui, no altar do Senhor, que nós, de fato, temos um encontro com Cristo. Não é verdade? É aqui que nós temos um encontro com Cristo. Aí não é mais pelo que o padre falou, não é mais pelo que a minha amiga me disse, mas é porque nós mesmos viemos, ouvimos a palavra e experimentamos da Eucaristia que nós acreditamos. Mas atenção, é necessário também que nós todos, como peregrinos da esperança, sejamos missionários. Missionários. Como essa samaritana. Às vezes, porque nós não falamos bem da missa, porque nós não vivenciamos bem a missa, nós não passamos para o outro. Às vezes ficamos preocupados com o perfume do outro. Será que esse perfume é do boticário? Não está com cheiro tão assim, eu acho que é da Jequiti. Vixe, fulana veio com o mesmo vestido de ontem. Olha, Pia, ei, onde tu comprou essa sandália? Vixe Maria, será que eu deixei a panela no fogo? Será que meu trambei, que é o marido, né? Já chegou em casa e já comeu? Será que eu tirei as roupas do varal, vai chover e esse padre falando que só? E aí a gente não experimenta a missa. A gente não vive a missa. É imprescindível fazer essa experiência do Senhor aqui, neste lugar, neste momento. É preciso fazer a experiência. E isso acontece de maneira mais genuína e autêntica na Eucaristia. E onde é que nós celebramos a Eucaristia? Ixi, vocês não sabem onde é, não? Isso aqui é o quê? Nós celebramos a Eucaristia onde? Na igreja. Vou perguntar de novo. Nós celebramos a Eucaristia onde? Na igreja. Aqui que nós celebramos. É aqui que nós nos encontramos com uma experiência genuína e verdadeira com o Senhor. Jesus, ele era um homem íntegro. A integridade está para a moral, não é? E inteiro, completo, está para a psicologia, para o psicológico, para a personalidade. Os inimigos de Jesus falavam de tudo dele, menos da sua moral. Então ele era um homem íntegro, mas também inteiro, completo, integrado consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Tem um psicólogo chamado Gustav Jung, e ele diz que Jesus chegou ao ponto máximo, supremo, do desenvolvimento de uma personalidade sadia, segundo a teoria dele. E apenas 2 pessoas chegaram a esse clímax,
E uma delas foi Jesus. Uma delas foi Jesus. Por isso, porque ele é um homem íntegro, integrado, inteiro, completo, que ele enfrenta os preconceitos. Naquele tempo, um homem não podia falar com uma mulher. Passou aí uma vez uma novela, Caminho das Índias, e aí tinha lá o marido, se chegasse o irmão na casa da irmã e o marido não estivesse, ela não podia abrir a porta. Vocês viram isso? Ou vocês ficaram só olhando as mulheres e os homens bonitos? Ou não assistiram a novela? Eu sei que vocês assistem a novela, não é? Então, não pode, para aquele povo não pode, um homem estar só com uma mulher, mesmo que seja o pai, mesmo que seja o irmão, se ela for casada, se ela estivesse em a companhia do seu esposo, Por isso, Jesus enfrenta um preconceito, primeiro, racial, porque um homem não poderia na rua cumprimentar uma mulher. Era terrível um homem cumprimentar uma mulher. E ainda mais, um outro preconceito religioso. Foi por isso que eu comecei dizendo a vocês, Jesus está falando com uma mulher e uma mulher samaritana, porque ele enfrenta duplamente dois preconceitos, um racial e um outro religioso. Ora, um homem estabelecer diálogo com uma mulher era considerado bastante indecoroso, imoral. Jamais se podia falar em público com as mulheres, nem os seus esposos poderiam falar com elas. A mulher não era ninguém na cultura de Jesus. Mas ele não segue essa vibe, ele não vai nesse fluxo. Ele quebra isso aí. E além disso, que este diálogo acontecesse entre um judeu e uma samaritana, porque eles se odiavam mutuamente. Isso era impensável, porque havia entre eles muita inimizade. Então eu pergunto a vocês, como é que nós estamos enfrentando os nossos preconceitos? Quantas coisas nós não deixamos de fazer porque o outro vai falar? Quanto sapato a gente deixa de comprar, roupa de vestir, de lugar para sair porque o outro vai falar? Eu não vou não, porque minha vizinha ela é faladeira. Vamos, um restaurante, vai todo mundo da pastoral. Vou não. Deus me livre, minha vizinha veio saindo de noite, 8 horas, com um monte de gente, ela vai falar de mim até Deus me livre. Quantas coisas nós não deixamos de fazer pelo preconceito? Felizmente, não é? Jesus nos dá o exemplo, o enfrentamento do preconceito. Estou nem aí, a gente pode dizer. É a mentalidade de Jesus. Estou nem aí. O importante, porque ele se conhece, ele sabe de si, ele sabe da sua integridade moral e ele sabe que ele é um homem inteiro, completo, pleno. Então ele não tem medo de cumprimentar, de se relacionar com qualquer pessoa que seja. Não tem medo. Aceitar que a salvação, Jesus Cristo, vem dos judeus, não significa se sujeitar ou se diminuir a um povo, a uma nação, mas entender que Jesus tem uma história, que assumiu a história de um povo marcado por divisões e disputas, mas ele não quer dar continuidade. Às vezes a gente quer dar continuidade às intrigas, né? Quer dar continuidade às desavenças.
Não tem mais nem sentido, mas a gente faz, a gente continua, né? Uma mulher me dizia: Padre Jorge, faz 25 anos que eu não falo com fulana de tal. Vamos fazer uma festa de bodas de prata, né? As intrigadas. Que horrível. E por que foi que você se intrigou dela? Ah, nem me lembro mais. Não se lembra mais? Por que continua? Ah, tem tanto ódio dela, mas por quê? Não sei, não gosto dela. A gente vai perpetuando as coisas sem saber por qual motivo. Vai espalhando, espraiando, espargindo o ódio, que às vezes até recebemos, a intriga que não é nossa. Ah, mas meu prefeito não gosta de fulano. Ah, o prefeito, eu não sou o prefeito. Ah, é porque não é do meu partido, problema dele. Tem direito de escolher o partido dele. Ah, é porque não pensa como eu, o que é que tem? Um pensamento diferente se enriquece, fortalece inclusive as suas convicções contrárias. Desde que você saiba falar com respeito a outra pessoa. Não é? Jesus então assume a história e quer superar os entraves religiosos e culturais, banindo os preconceitos, promovendo a paz, favorecendo a inclusão, rejeitando a inimizade, acolhendo os marginalizados. Essa deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude. Estamos num tempo de festa e devemos viver a cooperação entre nós, para que tudo cresça, para que depois daqui possamos colher muitos frutos espirituais. Não é? Jesus liberta o seu povo do poder do mal. O Deus vivo é fonte de vida, misericórdia, perdão e compaixão. Mas às vezes a gente não perdoa. Ai, padre, é porque eu não consigo esquecer. Mas você não tem que esquecer, não. Se você esquecer, é sinal de que você está doente. Doente psicologicamente, porque você recalcou. E aí vai aparecer sintomas mais terríveis ainda. É bom que você se lembre. Mas então como é que eu vou perdoar? Ora, sabendo elaborar essa vivência. É recordar sem dor, sentir sem se ressentir, pensar sem se magoar. Quantas vezes alguém nos fez um mal e a gente diz: nossa, chorei, me machucou, me ofendeu, foi tão ruim, mas hoje eu vejo como eu fui besta, tolo. Por que eu... Ai, meu Deus, aí a gente fica até com vergonha. Passou. E quantas situações a gente não lembra hoje, sem se ressentir, sem se magoar, sem se ferir. Isso é possível. Basta a gente querer. Basta a gente ter boa vontade. Porque o perdão, por mais que a gente diga ao outro que perdoa, o beneficiado, a beneficiada primeiro não é ela, não é ele, somos nós que nos libertamos dessa força que quer nos angustiar, às vezes até nos angustia, que nos oprime, que aperta o peito. Quando a gente diz perdoa ao outro, mesmo sem dizer cara a cara, a gente está primeiramente se deixando, nós estamos nos deixando livres. Livres. É o que Jesus quer fazer com esta mulher, não é? Com esta mulher. Como vencer os nossos preconceitos, as nossas limitações. Como a minha história de vida pode ser um instrumento de evangelização, como foi para esta samaritana. Como minha vida pode ser um instrumento de evangelização, de comunhão, de partilha, de acolhimento do outro.
a partir do momento em que eu acolho no meu coração a Jesus Cristo. E passo a ser um peregrino da esperança. Que, como o tema da festa de vocês, lembra muito bem. Peregrinos da esperança que renovam o sim em suas vidas. Sim a quê? Sim à vida, sim à compaixão, sim à misericórdia, sim ao perdão, sim a uma nova história, sim à quebra das divergências e da concorrência, da disputa, das brigas, das indiferenças. Tudo isso é possível se nós sabemos palmilhar, fazer o nosso caminho com esperança. Esperança de que vamos nos curar e que, nos curando, favorecemos a cura dos outros. Como diz o Padre Monteiro, uma pessoa ferida só fere os outros. Uma pessoa curada ajuda os outros a se curarem. É exatamente o que Jesus deseja de nós. Que nós não fiquemos lamentando as nossas feridas, que nós não fiquemos lamentando o que fizeram conosco, mas que superemos as divergências, as indiferenças, as brigas e picuinhas, e entendamos que todos somos missionários, que todos somos peregrinos da esperança, que, como esta mulher samaritana, deve levar aos outros uma mensagem de fé, uma mensagem de amor e de esperança, para que estes outros se sintam motivados a virem eles também a fazer a experiência aqui. E dessa forma nós estaremos renovando o nosso sim como peregrinos da esperança. Amém? Amém.